Está no ar mais um episódio do podcast do Panorama Tricolor. Hoje a gente está no 23º episódio. O último episódio foi a entrevista com Edinho, um filme, dá para fazer até uma série, né? Temporada 1, 2 horas e meia de podcast, de vídeo, mas ficou muito legal. Como a gente estava conversando aqui em off, antes de começar esse podcast, esse vídeo, essa reunião com tricolores ilustres, o Paulo estava até comentando que a repercussão foi muito boa e o Edinho realmente não deixou por menos, como é do perfil do Edinho, né? Ele gosta de falar, ele é um cara muito sincero e coloca mesmo as coisas na mesa, e foi uma entrevista muito legal. Quem ainda não viu, pode ver aqui pelo canal do YouTube, pode ver também lá pelo podcast no Spotify, no Anchor, pode buscar no site do Panorama, no blog do Panorama, na página do Facebook, enfim, pode fazer pelo Google a pesquisa, enfim, não pode deixar de assistir essa grande entrevista. É a primeira entrevista que a gente faz assim, com personalidades tricolores de uma série, né, que a gente está começando, está retomando agora numa nova era da informática. Hoje a gente está até estreando aqui um bate-papo só com o pessoal do Panorama Tricolor, com os colaboradores do Panorama Tricolor. Eu não sei se para você está aparecendo, eu vou começar ali em cima a escalação pelo Léo Moretti, né? Leonardo Moretti, tricolor. Claro que todo mundo é tricolor, nem precisa falar isso, né? Mas ele é o nosso representante da Young Flu e também merchandise ali da Young Flu, naquele vídeo ali atrás, da loja virtual da Young Flu. Tem uns produtos ali muito legais, pode entrar lá e é óbvio, vai pingar uma comissãozinha para o Léo Moretti. Aqui embaixo, Raul Lagoeiro Susequinde. Não pinga não, Léo. Pinga nada, rapaz. Só para ajudar mesmo. Ah, beleza, então. Aqui embaixo... Já comi. Site blog do Fluminense ganha dinheiro, a turma que faz outras coisas. Isso que a gente faz não dá dinheiro, não. Não é verdade, cara? Não é? Não dá, não. Exatamente. Quem tá ganhando, melhor a gente ver o que está acontecendo. Raul Lagoeiro Susequinde, tricolor, também companheiro, colaborador do Panorama Tricolor em todos os sentidos. Em breve vai estar lançando um livro junto com o Paulo, né? Depois aí cabe um pitacozinho, né, Paulo, sobre esse livro que vocês estão lançando aí, sobre entrevistas. Aqui embaixo, o editor-chefe do Panorama Tricolor, o idealizador disso tudo, o Paulo Roberto Andel, assinando Paulos Robertos. Então, galera, é isso aí. Léo, beleza? Beleza. Boa tarde, amigos. Muito obrigado aí pelo convite. Valeu. Raul? Boa tarde, saudações tricolores aí. Um prazer fazer parte da mesa pela primeira vez. Obrigado pelo convite. Assim é até mais fácil, né? Que quando a gente faz virtual, cada um está num lugar, vocês três no Rio de Janeiro, né? Isso. Eu aqui em Brasília. E aqui embaixo o editor-chefe do nosso Panorama, o carro-chefe, o idealizador disso tudo, Paulo Alberto. Beleza, Paulo? Quem fala aqui é JJ Jameson. Estou esperando aparecer para me derrubar. É isso. Saudações tricolores, grande abraço a todos. Estamos aí nesse novo formato, né? Será um formato definitivo, Jacome, porque você vai capitanear isso, né? No futuro a gente pretende retomar as outras mídias também, até porque você falou que é mais fácil a gente fazer o programa assim e não há dúvidas. Em compensação, quando a gente faz o Panorama Tricolor no Cebux, sempre tem aquele show, aquele churrasquinho, né? Que a gente não pode fazer agora por causa da idade. Mas é isso, estamos aí desde já agradecendo a todo mundo que nos acompanha. Exatamente. Isso era uma ideia antiga, né, Paulo? A gente vinha discutindo com podcast, áudios, né? E agora a gente podendo
fazer nesse formato também de vídeo. E a gente pede aí, quem está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, que a gente precisa de 1.000 inscritos para a gente poder fazer live pelo YouTube. Então, peço aí para todo mundo inscrever, deixa o joinha, deixa os comentários aqui no nosso trabalho. Hoje a gente... Aquele polegar. Oi? Aquele polegar. Aquele polegarzinho, né? O joinha, né? É. Não, também pode meter o pau se quiser, né? Desde que a crítica seja... Minha tela ficou verde, não ficou? Ficou. Bota uma Tá vermelha parecendo o aí Hulk. que fica tudo tranquilo. Estranho. Eu acho que é mau Trip contato psicodélico, aqui. hein? mas ficou boa agora, né? Voltou ao normal. Tá em grande fase. Pois é, então a gente está reunido hoje para conversar basicamente sobre 4 assuntos que a gente elaborou aqui uma pautazinha, mas sempre rola mais, né? A gente fala e o negócio vai fluindo. A gente vai falar primeiro sobre o que a falta do futebol, o que a falta do Fluminense na nossa veia está afetando no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Vocês 3, principalmente, que frequentam o Maracanã, né? Eu pela televisão, geralmente, né? Então, a gente vai discutir isso. Depois a gente vai dar uma pincelada sobre a questão de retornos dos treinos, né? Já tem times aqui no Brasil voltando a treino, inclusive isso está gerando muita polêmica, e o Fluminense oficialmente tem declarado que não vai fazer isso antes das autoridades sanitárias de saúde liberarem. A outra, a gente vai discutir um pouquinho sobre a nova regra que a FIFA colocou, não é uma regra obrigatória das 5 substituições, isso é importante para o Fluminense. A gente estava até conversando, o Paulo até tinha levantado algumas questões sobre isso. E para a gente fechar, e o Carioca? Né? O que vai acontecer com o nosso campeonato carioca que o Fluminense estava disputando, liderando em termos gerais. Bom, então vamos começar, vamos falar aí, vamos fazer a rodada, vamos começando a falar aí sobre o que é a falta dos jogos, futebol, Fluminense está fazendo no cotidiano das pessoas. A maioria deve estar trabalhando de home office, né? Já está restrita a movimentação em função de todo esse problema que a gente está vivendo da pandemia, e ainda mais, né, um ingrediente a mais para quem gosta de futebol, para quem é fanático e para quem vai no estádio, isso está afetando no dia a dia. Quem pode começar a falar sobre o que está afetando? Léo, pode começar? Você que é um cara que de torcida organizada, é um cara que está sempre dentro dos estádios, fazendo a organização, ou seja, o Maracanã está no seu sangue. Fala aí, galera. É uma honra estar aqui, né, com vocês, grandes tricolores, nobres. Faz muita falta o Fluminense. Assim, eu já morei fora do Rio, morei em São Paulo, morei no Rio Grande do Sul, né? E fiquei um pouco afastado do Fluminense. Mas, assim, não a esse ponto de nem ver jogos. Eu morei em São Paulo, assistia pela televisão alguns jogos, no Rio Grande do Sul a mesma coisa, mas dessa maneira de não ter nada, é muito ruim, muito complicado mesmo. O Fluminense, às vezes eu brinco com alguns amigos, o Fluminense faz mais falta até que muita gente, né? Então, certamente faz muito mais falta que muita gente. Então a gente até brinca, fala, cara, tá dando, tem que voltar, mas tem que voltar com responsabilidade. E o que a diretoria do Fluminense está fazendo tem que ter responsabilidade, que são vidas, né? Não está lidando com coisas, são vidas, então tem que respeitar sim, voltar aos treinos é importante, porém com responsabilidade, com autorização, não como os outros clubes têm feito aí. Isso aí para mim é uma vergonha, né? Mostra o caráter de cada um deles aí. Parabéns ao Fluminense e ao Botafogo, que estão batendo de frente. E só uma coisinha, assim, vai ter uma reunião, acho que amanhã, não sei, na tarde ou segunda, vai ter uma reunião e o Fluminense se posicionou que não iria. Eu acho que o Fluminense deve ir, se fazer presente e falar que não vai começar enquanto não for liberado oficialmente por órgãos competentes. Ponto. Né? Por nota oficial, acho que não fica muito legal, mas se posicionando contra essa volta, acho perfeito.
Valeu, Léo. É bom que você já emendou o primeiro com o segundo assunto, que tem uma certa relação. Pulei E aí, etapas. não, é bom que a gente já adianta a nossa pauta, né? Raul, como é que você está sobrevivendo sem o Fluminense? Primeiro, como é que você também é muito assíduo nos jogos do Fluminense no Maracanã, como é o Léo? Bom, vamos lá, Mauro. Eu sempre fui muito assíduo, estou falando aí de mais de 30 anos, né? Comecei a assistir em 84, dei sorte até, comecei num ano especial. Tenho muitos anos aí junto com o Paulo, de arquibancada, desde quando eu era molequinho, que ele me levava como responsável, né? E durante muitos anos. Então, sempre frequentei demais. Essas últimas 3 ou 4 temporadas, eu tenho ido um pouquinho menos do que a minha média dos anos anteriores, um pouco por uma falta de empolgação com as campanhas do time, mas nunca deixei de ir, né? Talvez tenha ido a um número menor, um pouco de jogos, mas estou sempre presente lá. E desde do ano passado, principalmente, uma das minhas filhas tomou um gosto grande aí pelo Fluminense também. Ela está agora com 14 anos. E tem muitas vezes que ela que capitaneia a nossa ida aqui. Pai, quero ir, não sei o quê. Então faz muita falta, né? Como lazer, como entretenimento. E o Fluminense, na verdade, para quem é apaixonado, assim, que nem a gente, ele faz parte da vida, né? Um dos componentes do nosso cotidiano. Então, quando você corta ele, como a gente nesse momento tem cortado vários outros, faz muita falta. O que tem por outro lado, me ajudado bastante e dado muita satisfação de poder ver são as reprises, né? Tem passado muita coisa legal. Então, já que a gente tem que ficar, né, quem pode, né, trancado em casa, eu tenho trabalhado de casa, então não tenho saído. Eu vi bastante coisa bem legal, né, das que a gente já viveu, né, nesses meus 30 e poucos anos de arquibancada, dentre as quais 2 jogos que para mim são imortais, né, o gol de barriga, que reprisou até 2 vezes, uma primeira versão na Band editada, com narração de hoje em dia, e depois, né, na semana passada, a versão original, né, com Januário e Gerson, que foi uma lembrança assim, espetacular. E revi numa versão também um pouco editada, né, que a televisão tem feito, aquele Fluminense São Paulo, de 2008, que, enfim, embora um capricho aí do esporte, o título tenha escapado, foi aquele jogo, enfim, aquele gol do Washington ali, foram talvez um dos momentos mais emocionantes da minha vida dentro do estádio. E revia muita coisa do Campeonato Brasileiro de 2010, que passaram os jogos finais também. Ontem estava comentando com o Paulo que passou um Fluminense Cruzeiro de 2005, que a gente ganhou de 6-2 lá no Mineirão. Então, de alguma maneira, essas reprises elas ajudam um pouco a suprir essa ausência que a gente tem tido e relembrar coisas maravilhosas aí como essas. Mas ansioso aí para a hora que possa voltar, sabendo, né, imaginando que ainda demora e que mesmo que no momento que volte, até a gente poder voltar como torcedor no estádio, não sei, talvez isso não aconteça nem esse ano ainda, mas vamos tocando, né? Vamos seguindo aí, esperando passar essa crise e se consolando um pouco com essas reprises. Paulo, eu vou acrescentar uma outra questão para você. O que está levando alguns times irresponsavelmente, caso de Flamengo, caso de Internacional, o Grêmio fez uma forma um pouco diferente, né? Os jogadores estão dentro de quartos, né? Todos eles separados e treinando, não estão no campo. O que está levando, além de você me falar aí do seu dia a dia, depois eu queria que você, que está aí mais perto do futebol carioca, o que está levando esses clubes essa precipitação? Bom, vamos lá, Jacome. Bom, em primeiro lugar, claro, o Fluminense faz falta enorme, o Moretti mandou muito bem aí, o Fluminense faz falta, muito mais falta do que muita gente ruim que tem nessa terra. E
A gente nunca passou por isso, né? Eu e você que somos aqui os mais velhos da mesa, nós nunca tínhamos passado por isso, nem Raul e Léo passaram. O máximo que acontecia é aquele final de ano meio daqueles campeonatos que o Fluminense caía e nem ganhava, então a torcida meio que largava o time em novembro, você parava em dezembro e janeiro e já voltava. Bom, agora a gente está numa situação inédita no mundo, é uma situação gravíssima, né? E consequentemente, o futebol teve que parar, teve que ser dos primeiros e nem poderia ser de outra forma. Como também não poderia, acho que nesse aspecto, a direção do Fluminense está absolutamente certa, não é à toa, o vice-presidente do Fluminense é um médico, tem propriedade acadêmico-científica para falar sobre o assunto, e seria uma sandice com tudo que a gente vê em termos de dados, de estatísticas, enfim, de situação pelo mundo afora, né? O futebol teria que ser paralisado. Esse é um aspecto, o aspecto da necessidade. Tinha que parar mesmo e foi absolutamente certo e continua certo ficar paralisado. Quanto à ausência do Fluminense, claro que é chato, né? O Fluminense é uma parte... A gente não é torcedor que vai para o Maracanã tirar selfie, faz parte das nossas vidas. Então a gente vivencia aquilo. Um problema do Fluminense é também o nosso problema. Então, esse período de limbo, onde as coisas não acontecem, né? Principalmente no momento que o Fluminense precisava se recuperar, né? Não estava no Carioca, estava bem no Carioca, era o maior pontuador e tal. Quando acontece essa quebra, é claro que foi muito ruim em tudo, em termos de autoestima, em termos de desenvolvimento do ano mesmo, né? Então, claro que faz falta. Para mim, especificamente, a minha rotina não para muito, né? Eles colaboram sempre. Então, o panorama mesmo, estando em situação de regime light de funcionamento, sempre tem programação, então eu estou lá toda hora, publicando, editando, revisando textos. Isso não para. As notícias são as mais escassas possíveis, também não podia ser de outra forma. E é claro que faz muita falta. Como o Raul disse muito bem, as reprises ajudam a incendiar o nosso coração, né? A gente rever tanta coisa bonita que o Fluminense já fez, já nos proporcionou. Sobre o gol, não preciso nem falar. Depois, no outro podcast, eu estou lançando o terceiro livro sobre o gol de barriga, né? É um assunto que quase não me interessa, imagina, né? E, enfim, para mim é o jogo dos jogos. Então, aquilo, rever todo aquele clima, rever tudo o que aconteceu, foi maravilhoso. Mas, assim, é claro que a falta do dia a dia é muito complicada, mas, ao mesmo tempo, eu entendo porque é uma situação gravíssima e não podia ser de outra forma. Mas é claro que a torcida fica um pouco carente, porque o futebol, ao contrário do que muitas vezes fala, até de modo impensado, é muito importante. O futebol é muito importante do ponto de vista sociológico, da sociabilidade das pessoas, da retirada do estresse, da ação, do alívio. Para tanta gente no Brasil, o futebol é a única diversão. Imagina ficar sem. Para muita gente que a gente nem imagina, porque a gente fala de um grande clube brasileiro reconhecido internacionalmente. Nós estamos vivendo hoje com o nosso Fluminense, com os times das principais de futebol brasileiro, não tem Covid. Aquilo que os clubes pequenos pensam a todo ano. Eles param por 3, 5 meses e não tem absolutamente nada, né? Só que agora a gente está motivado, claro, por uma situação muito grave. Então, assim, faz uma falta muito grande. Eu espero, assim, nessa questão do Covid-19, a gente tem que ser torcedor, né? A gente sabe que os dados não são bons, são os piores possíveis para o Brasil, mas a gente continua torcendo para que haja uma reversão, uma estabilização desse quadro. Para finalizar, o que você falou do futebol, da volta dos times e tal, o que dá para falar é muito simples. É uma ilegalidade, simplesmente motivada por ganância financeira, uma tentativa de pressão na marra para fazer as coisas acontecerem, uma responsável. Porque, primeiro, a gente sabe que em todo o país, por mais que se tenha em breve políticas de abertura dos isolamentos, futebol, assim como teatro e cinema, vão ser fim de fila, né? Eles não terão de tão cedo de maneira integral. Então, eu, particularmente, nem conto em ver um jogo de futebol no estádio esse ano. Se acontecer, eu vou me sentir melhor. E a gente sabe que o futebol voltando, e a gente precisa que ele volte também, claro, para a nossa alegria, pelas questões econômico-financeiras que são ali envolvidas, mas a gente já sabe que o futebol vai ser transmitido sem torcida.
Você que é narrador, você sabe, imagina, transmitir futebol sem torcida, aquilo é o cemitério. É o que vai ter, mas é um cemitério, né? E estando ainda para completar essa questão, é a ganância financeira que está levando essas equipes a mais um erro, né? Quando o mundo todo caminha na direção do isolamento, do cuidado e tal, tem gente querendo fazer na mão grande, não é surpresa nenhuma. Divide episódios recentes aí terríveis acontecidos aqui no futebol do Rio de Janeiro, no próprio clube, não é surpresa para ninguém o que aconteceu no Flamengo, com o incêndio lá, enfim. Eu acho que, mais uma vez, está faltando bom senso aos dirigentes. Por mais que se tenha contratos milionários, e se tem, por mais que se tenha precisar honrar e se tem, mas tem compromisso. E o compromisso inalienável de qualquer humanista é com a vida humana. O humano é bem mais precioso e não pode ser arriscado. Ninguém pode garantir, por exemplo, que se um único jogador Covid e passar a ter um treino coletivo normal, quantas pessoas não podem ser contaminadas em função desse jogador? Mesmo que ele seja assintomático. Eu dou um exemplo da minha esposa, que trabalha numa empresa que afastou 60 funcionários assintomáticos. E os funcionários não trabalham num esporte de choque, num esporte físico. Então, eu acho que a maneira de se conduzir isso no peito e tentando reabrir é extremamente responsável e irresponsável, né, para deixar claro. E eu reitero aqui meus parabéns ao Fluminense manter essa atitude de não participar de nada enquanto a legalidade não prevalecer. Não tem que forçar barra de coisa alguma. O bem mais precioso é a vida humana. Beleza. Com relação a isso, eu tenho outra atividade, como disse o Paulo, de rádio. Né? Como eu trabalho em rádio, então eu acompanho o futebol, além de acompanhar o Fluminense, eu acompanho o futebol em rádio. Então, a gente tem programa esportivo diário, que eu estou afastado, estava afastado, voltei essa semana. A gente cobre o futebol daqui do Distrito Federal, então já estou acostumado, Paulo, a fazer futebol com portões fechados. Aqui não tem público, então raramente você tem, a não ser jogos do Gama, raramente você vai lá, tem 30, 50, 60 pessoas, então já estou acostumado com isso. Mas a gente faz futebol em tubo, né? Como a gente diz, off-tubo, que é fazer transmissões de futebol, aí de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, Sul-Americana. Sul-Americana não, por causa que é da internet. Infelizmente não dá para narrar os jogos do Fluminense, por exemplo, na Sul-Americana por causa da internet, né? É muito arriscado. Mas Copa do Brasil, Libertadores, campeonatos estaduais, brasileiro, então tá tudo parado, né? Então isso é uma outra coisa que eu sinto muita falta desse outro lado, né? Além do Fluminense, de acompanhar o Fluminense, eu acompanho geralmente pela televisão, mas também o futebol, de estar no estádio, de às vezes ir para a beira do campo, às vezes estar comentando, às vezes estar narrando. Isso é uma coisa que faz muita falta. Eu sinto falta disso, de todo final de semana estar nessa loucura. Qual jogo que a gente vai fazer? Vamos lá para o Gama, vamos aqui no Mané Garrincha, vamos para Taguatinga, Ceilândia, Sobradinho. Então essa loucura está fazendo muita falta aqui para a gente de ir, porque é legal, apesar de você chegar lá no estádio ter 40, 50, 100 mil torcedores, tudo que envolve é muito legal, né? Você passa a semana pensando qual jogo que nós vamos transmitir. Depois que você define o jogo que você vai transmitir, você começa a se preparar, começa a fazer alguns levantamentos, fazer o acompanhamento do time, se preparar para aquele evento, ou quando vamos fazer um jogo durante a semana, à noite, de transmissões também, durante o dia, levanta escalação, aquela loucura toda. Isso também está fazendo muita falta do futebol, no futebol, né? Como você falou, eu nunca tinha passado por isso. Atualmente, o que eu tenho feito, quando chega, por exemplo, dezembro, quando os times entram de férias, eu procuro dar um tempo, sair totalmente, né? Porque são 200 e tantos dias, futebol 24 horas, aquela loucura toda. Então aí eu suspendo os trabalhos, procuro ficar mais distante, mas aí vem logo a copinha, aí pronto, aí lá estou eu atrás de jogos para assistir os jogos da copinha. E eu sou daqueles assim, né? Eu não sei, tem muito torcedor
que assiste o jogo do seu time. Por exemplo, torcedor do Fluminense, eu assisto o jogo do Fluminense. Eu não, eu assisto todos os jogos, até porque eu tenho que assistir todos os jogos, né? Porque tem os programas, eu tenho que participar dos programas. Tem um outro podcast também, que não é do Fluminense, são assuntos de futebol, então tem que estar sempre com tudo na ponta da língua para poder participar. E aí a falta... Mas sabe de uma coisa, Paulo, Raul e Léo? Logo quando aconteceu isso, que suspendeu tudo, eu até gostei de dar uma parada, até para dar uma descansada, porque, como eu falei, eu não dei uma parada no final do ano. Eu continuei o futebol e depois a gente continuou com o programa até quase na virada do ano. Aí já veio Copinha, aquela coisa toda. Quando parou o futebol, assim, eu passei umas duas ou 3 semanas assim, meio aliviado. Falei, ufa, agora eu vou dar uma descansada de futebol. Mas aí logo começou, eu falei, vou retomar os podcasts, vamos correr atrás disso tudo. Achei interessante. Eu tenho um critério para assistir os jogos da... claro, né, os jogos do Fluminense. Em geral, jogos dos times mais desconhecidos possíveis, porque a chance de eu ver equipes que eu nunca vejo em nenhum momento. E é claro que se tiver time que tem o sufixo ense no nome, ele tem minha torcida. Não sendo contra o Fluminense, eu torço para todos os enses. Então, se aparecer qualquer ense lá, próximo de Nense, eu já vou terá minha simpatia. Se for contra os rivais do Rio, então eu praticamente faço uma torcida organizada. Tá certo. Então, beleza. A gente já falou aí do nosso primeiro ponto da nossa pauta e já emendamos também a questão do retorno. Eu acho que já está bem delineada essa questão, né, de retorno. Eu acho que todo mundo concorda da irresponsabilidade que o Fluminense está adotando a política correta, né, Raul? Também, cara. Também acho que essa decisão ela é maior do que o futebol, né? A gente não pode forçar a barra, seja porque está em abstinência do jogo, ou seja pela razão que o Paulo bem comentou, por uma questão eminentemente comercial e financeira, né? Então, se a gente está vendo que países, inclusive muito mais desenvolvidos, com muito melhor capacidade de saúde pública, etc., estão segurando ainda, o Brasil, que é o segundo país, em tese, né, mais afetado, porque a gente não tem certeza de número, mas certamente está entre os mais afetados do mundo, é bem descabido pensar em volta do futebol agora, por mais que faça falta e que gere prejuízo, como está gerando não só para o futebol, mas enfim, para a economia como um todo. Mas é a velha história, né? A vida vem primeiro, a economia vem depois. Raul, já emendando aí o nosso próximo ponto, com relação a 5 substituições. A FIFA, em função de todo esse problema que nós tivemos do coronavírus, os clubes vão ter um período curto de preparação para o início das competições e, mais ainda, quando retomarem as competições, o calendário vai ser muito corrido. As competições vão ser sobrepostas. Então, em função disso tudo, a International Board, né, não a FIFA propriamente dito, aumentou a possibilidade do número de substituições para 5. Hoje são 3, em 3 momentos de bola rolando, máximo, né? O time quer fazer 3 substituições, ele pode parar o jogo 3 vezes. Com 5 substituições, ele pode parar o jogo também só 3 vezes, né? Aí, se ele usar um intervalo, teria um quarto momento de substituição. Agora, não é obrigatório essa regra. Isso aí cabe a cada federação, a cada organizador definir. E é muito provável que a CBF vá adotar as 5 substituições no retorno do futebol. Em princípio, até o final do ano, mas isso pode ser estendido, e eu acredito que isso vai ser estendido, se isso não ficar definitivamente. Eu acredito até que isso fique definitivamente. Em termos de Fluminense, em termos de elenco do Fluminense, 5 substituições, é bom ou é ruim?
Mauro, eu acho que eu tenho divisões para os dois lados em relação a isso. Eu acho que, do ponto de vista físico dos jogadores, isso pode ser uma boa, especialmente nesse ano, que vai ser um ano atípico quando ele voltar, né, se ele voltar, e especificamente no caso do perfil de elenco do Fluminense de hoje em dia, que tem já bastante jogadores aí acima dos 35, né, muitos acima de 30, com condicionamento físico que não estão voando, por assim dizer, né? E a Apesar de a gente ter próxima contratação provavelmente se encaixa ainda nesse perfil, que é o caso do Fred, né? Pois é, provavelmente. Apesar de a gente ter um Nenê aí que estava muito bem fisicamente, já sendo, né, um dos mais velhos ou o mais velho do elenco, o Fluminense não tem um elenco jovem, nem um elenco assim com uma condição física das melhores. Então, para o Fluminense, circunstancialmente, nesse ano, eu acho que pode ajudar. Se a gente pensar isso como uma mudança do futebol de uma maneira geral, que venha para ficar, eu tenho um certo receio. Assim, então, em parte, talvez, confesso que porque eu sou um cara um pouco conservador, meio saudosista, assim, então eu acho essas mudanças muito abruptas, assim, eu tendo a ter uma certa resistência. E porque eu acho que, do ponto de vista tático, isso aí só funcionaria, né? Acho que só pode funcionar realmente bem para aquelas equipes que tenham um nível de treinamento tático, técnico e treinadores assim muito bons, que sejam capazes de, com, por exemplo, 5 substituições numa mesma partida, não transformar o padrão tático daquele time numa espécie de bumba meu boi ali. O cara que consiga fazer as mexidas e mudar um esquema de jogo que esteja bem treinado, que tenha um nível de entrosamento mínimo mudando, porque quando você muda meio time, é difícil você dizer que todo mundo tem um entrosamento ali de dia a dia. Então, para as equipes que têm um profissionalismo e um nível de excelência de treinamento tático muito bom, eu acho que isso pode ser positivo no sentido de você variar, né, de você mudar o seu esquema de jogo dentro do jogo, mantendo um bom nível. No nosso nível aqui do futebol brasileiro atual, eu tenho um receio de que possa ficar assim aquela coisa meio bagunçada do ponto de vista tático, mas acho que talvez a gente experimentar, né, ao longo desse ano e ver como fica, né, pode ser válido, até como um teste. Mas eu tenho, assim, em conclusão, eu tenho um pouquinho de pé atrás. Paulo, você tá doido para falar? Não, eu tava rindo mesmo. Não falei, não. Achei bom, eu tava rindo das sacadas que vocês mantiveram durante a fala do Raul. Assim, Tá comigo? Se quiser, eu falo. Não, beleza. Deixa só falar um negocinho. Eu, particularmente, gosto muito dessa ideia das 5 substituições. Eu vou até um pouco mais longe. Eu gostaria, no futebol, da possibilidade de sair e entrar e voltar, diga-se de passagem. Estilo basquete, estilo vôlei. Eu já treinei, eu já fui técnico de futebol aqui em Brasília, de clube, né? De torneio de society de clube, e a gente usava, e lá podia ir e voltar. Nossa, eu vi aquilo ali, um negócio muito interessante, que você pode criar situações, por exemplo, não só descansar um jogador, mas trazer ele para você, do seu lado, conversar com ele, ele volta para o jogo para fazer uma outra função. Eu achei assim uma coisa dinâmica muito interessante. Muita gente está levantando uma questão de que assim, quem tem elencos melhores leva vantagem. Eu não vejo tanto com relação a isso, não, porque quem tem um elenco melhor já leva vantagem por si só. Né? Mesmo com 3 substituições. A gente vê no próprio futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro, por exemplo, que são 38 rodadas, então talvez o principal aspecto seja o elenco, né? Os melhores elencos sempre terminam na frente mesmo, né? A não ser que aconteça uma catástrofe, mas eu acho que as 5 substituições ela vai mudar uma coisa no futebol, que é o técnico. Isso que o Raul falou, né? Vai dá uma diferença muito gritante entre o estrategista e o distribuidor de camisa. Porque 5 substituições
é uma coisa que você muda 50% do time. E o cara vai ter que saber usar o intervalo do jogo, coisa que dificilmente o técnico faz hoje em dia, né? Antigamente fazia menos ainda. Hoje já alguns já vêm com o jogador ali no intervalo, mas a maioria dos técnicos prefere já mudar com 15 minutos do segundo tempo. E aí você fazer 5 alterações em 30 minutos de jogo é muito complicado e muito arriscado. Então, os técnicos vão ter que saber usar melhor a cabeça, o elenco, saber quem coloca, quem tira, porque 5, da mesma forma que você pode melhorar o aspecto físico, manter a intensidade de jogo, você pode destruir seu time, como você falou. Claro. Né? Então, aí vai fazer uma diferença muito grande de quem enxerga bem o jogo, quem lê bem o jogo e quem sabe o time que tem. Olha, deixa eu te falar. Bom, em primeiro lugar, a mesa já tinha passado, estou ansioso para ouvir o Léo Moretti depois, mas é o seguinte, o Fluminense, eu acho que ele se beneficia disso sim, porque o Fluminense não foi montado com a otimização dos recursos, né? com os critérios adequados. Isso não é uma ofensa, isso não é, que entendam bem, isso não é uma crítica. É uma crítica, sim, não só essa gestão anterior, porque, inclusive, uma herdou o time da outra. E o fato é que o Fluminense hoje tem um dos times com mais veteranos no futebol brasileiro. Então, a prevalecer essa possibilidade de 5 substituições, o Fluminense vai ter uma enorme vantagem no sentido de, por exemplo, quando os jogadores se cansarem, que é uma realidade de hoje. Com a dinâmica, com a pegada que ele tem, é difícil você manter um time com 4, 5, 6, 7 jogadores na faixa de 30 e poucos anos, indo e voltando o tempo todo sem substituição. Então, eu acho que o Fluminense tem uma vantagem. Quanto ao que você falou, que seria sensacional, né, se o jogador pudesse sair e voltar, eu acho que isso abriria até campo para jogadores veteraníssimos poderem ficar mais tempo no esporte. Por exemplo, como se fosse um kicker, o caso do Branco. Agora ele teria que fazer um regimezinho pesado do que eu. Mas o chute do Branco é um chute especialistas, né, Paulo? O cara que é especialista só em bater pênalti. Exatamente. Então ele entraria só para bater falta. O Edinho, meus amigos, quem vira ele cobrando falta, o Edinho bate melhor do que muito garotão hoje em dia. Então, se essa possibilidade, ela abriria campos fantásticos no futebol. Tem um jogador só para bater o pênalti, só para bater uma falta. O Éder Aleixo, que foi um dos maiores pontos do Brasil, só para bater escanteio fechado na área, entendeu? O Neto, né? O Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca, Djalminha, enfim, uma série de jogadores. Agora, para o Fluminense, eu acho que no primeiro momento é benéfico, mas não eu acho que porque a montagem do time, né, que precisa prosperar, né, para chegar ao ponto que a gente quer, prosperar bastante, o Fluminense está com muitos jogadores de bastante idade, e a gente sabe que isso aí não tem histórico no futebol brasileiro de um time, por exemplo, que tenha conseguido muitas conquistas com um elenco formado dessa maneira. O que nos tira de torcer e apoiar, é apenas uma constatação. Mas eu acho que o Fluminense... Eu também tenho uma outra coisa, Giacomo. Você acha que os times que têm elenco não terão vantagem? Eu acho que eles vão ter total vantagem. Por tão simples. Salvo exceções, os times que têm grandes elencos, poderosos elencos, eles têm os melhores treinadores. Então, a tendência é que esses caras saibam jogar melhor com as substituições. Agora, o time que é mais fraco vai ter uma enorme dificuldade. E, para terminar, tem uma outra coisa também. Eu quero ver se tem substituições. Vai ter treinador aí no Campeonato Brasileiro terminando a 7 atacantes em campo, né? Ou 5 volantes, né? 6 volantes e por aí vai, né? Não, mas o que eu falei, não é que o time que tem o melhor elenco não vai levar vantagem. Ele já leva vantagem por ter o melhor elenco, entendeu? Sim, eu digo que ela aumenta, entendeu? Eu acho que ele não significa que vai aumentar, mas tem possibilidade de aumentar com isso. Mas aí, se você tiver um técnico que saiba usar esse elenco, né? Senão o cara faz lambança com aquele elenco. Cara, eu não sei quem é o herói que cunhou a frase, que é muito... Não me lembro quem foi, vocês me lembrem, por favor. Mas é que, assim, o técnico, ele pode até não ganhar jogo, mas ele tem tudo para perder o jogo. Tudo para perder o jogo, exatamente. É besteira, claro que ele bota o time a perder.
ainda hoje muito respeitado, um treinador que eu acho que leva muita vantagem nisso que você falou é Vanderlei Luxemburgo. O Luxemburgo, historicamente, em todos os times que ele trabalhou, quando ele teve possibilidade de tempo, ele sempre foi capaz de mudar um time com uma alteração. Então, assim, eu acho que ele é uma visão que privilegia. Outros que eu prefiro não falar aqui, eu acho que vai atrapalhar. Léo, tá coçando o queixo? Tô aqui, tô ouvindo atentamente. Ele quer falar dos veteranos do Fluminense. Mas, Léo, você tem que pensar por um outro lado. Lá na arquibancada, lá no meio da Young Flu, né, você agora vai poder pedir 5. Não poder pedir nada, a gente não está liberado. Mas quando voltar a jogar, você vai poder pedir 5 substituições. Então, rapaz, quanto a isso, o que acontece? Eu sou como o Raul, né? Sou meio saudosista, sou meio conservador nesse... Isso vai de encontro com o conservadorismo, né? Do futebol. Isso, para isso que estão passando, essa pandemia, acho que 5 substituições vai ser benéfico. Não no âmbito assim, de jogo, né? Assim, de beneficiar no esquema tático, na parte física, né? Porque esse tempo todo parado e fazendo atividade física apenas pela internet, vendo, não é como o dia a dia de dentro do clube, academia, concentração, alimentação, não é a mesma coisa. Então os clubes estão perdendo muito com isso, quem está respeitando, né? Então essas 5 substituições vão ser boas para o Fluminense. Por quê? Porque as nossas estrelas, né, os nossos galácticos, eles vieram com mais de 30 anos. Né? Então, no futebol, hoje em dia, pesa muito. Um tapa na bola da frente, num para frente, no moleque para bater de frente com um volante nosso de mais de 30. A gente viu até no Campeonato Carioca o pessoal ficando para trás, parecia uma Ferrari arrancando contra um Fusquinha. Né? Então, nossos jogadores com acima de 30 aí sendo substituídos por uma molecada que a gente tem na base, que é uma molecada boa. A gente está falando de volante, a gente tem volantes bons na base que vão dar mais dinâmica para o time. A gente viu aí com alterações do nosso treinador que botando um volante com mais velocidade, o time andou um pouco melhor, né? Então, eu espero que seja bem utilizado isso no Fluminense, né? Não trocando 6 por meia dúzia em termos de idade, mas colocando alguém que dê mais dinamismo ao nosso meio de campo, ao nosso ataque. Ganso. Até porque isso, assim, não, eu gosto muito do Ganso. O Ganso, apesar de não correr, ele faz o time andar. Ele faz o time correr, né? Na verdade. Ele assim, é complicado você deixar uma pessoa de cara pro gol, ela chuta para fora. Né? Então, acho que colocando um time com mais velocidade, com intensidade física, dá para utilizar bem essas 5 substituições. Vamos ver, né? Se utiliza ou não termina o jogo com 6 volantes. Você começa o jogo com 3 volantes lentos e termina o jogo com 7 atacantes. Aí não é tática, eu também sei fazer. Será que algum treinador vai se inventar no segundo tempo de colocar 3 goleiros? Não sei, não pode, né? Mas voltando ao assunto, o Jaco me falou muito bem aí. Eu joguei futebol de salão no Bangu, não era uma sumidade, mas jogava direitinho. Esse negócio de ser substituído e voltar, eu acho legal o futebol de campo também profissional. Aquele cara que bate a falta, o cara entrar só para bater a falta, só para bater o pênalti, só para bater, né? Golinho é complicado no futebol de campo. No futebol de 7 dá. Isso, né? Você coloca um cara ali porque você tá no sufoco, né? Você precisa do resultado, você bota um golinha. A gente treina o Muriel para cabecear. No final do jogo ele vai para... Não, tem que treinar com o pé ainda, hein? Golinho é perigoso. Pessoal, tem que treinar deixa ele lá atrás mesmo, vai. Debaixo da trave lá que é melhor. Deixa ele lá. Mas um Branco da vida, imagina o Branco entrando só para bater falta, né? Um Rivelino, um Marcelinho Carioca. O único sinão aí dessa ideia revolucionária, eu diria, futebol de campo, é a questão do cara estar frio, né? Porque o que ia ter de musculatura aí se arrebentando. Vide Copa de 86, né, Raul? Lembra da Copa de 86?
que eu ia lembrar, que a gente não tem uma memória muito boa de jogador frio para, de repente, bater um pênalti decisivo aí, né? Exatamente, Não, mas aí se faria um trabalho todo especial, né? É claro, né? O cara não pensa lá que ele só vai entrar para bater a falta. Ele vai ter que ficar aquecendo 40 minutos. Vai ter, né? Mais ou menos como o kicker do futebol americano mesmo. Deu tem que perder a pança, enfim. Tem muita coisa nisso. Não, mas se pudesse, contratava até o ceifador de novo para isso. Eu, particularmente, assim, apesar de ser simpático essa ideia, eu não vejo isso no futebol, de jeito nenhum. Também acho. Não, Isso aí é mais um bate-papo. mais uma conversa de botequim mesmo do que as 5 substituições, não, isso é real. Mas entrar e voltar, eu acho muito difícil aplicar isso no futebol. O pior é na hora de contratar especialista, né? Porque aí daqui a pouco o Fluminense anuncia, não, trouxemos 2 jogadores aí que vão revolucionar, vão ser nossos kickers. Rony e Ciel. Porra, aí é pra morrer, né? Pelo amor de Deus. Bom, agora vamos aqui para a nossa última rodada sobre o Campeonato Carioca, né, que foi interrompido. Como é que vai ficar esse negócio do Campeonato Carioca no meio do... o brasileiro já era para ter começado, sabe-se lá. Eu, particularmente, penso o seguinte. A nossa curva, né? A gente estava até comentando aí mais cedo, a curva no Brasil ela está ascendente. Por enquanto, nós somos segundo colocados nos recordes negativos. Já nós vamos ser o primeiro colocado em recorde negativo se nada for mudado. E não está sendo nada mudado, muito pelo contrário, né? Nós não temos nem ministro da Saúde. Nunca vi isso. Né, numa situação de hoje, ou seja, a situação do Brasil, a curva do Brasil, enquanto que a curva de todo mundo já começa a cair, a do Brasil está ao contrário de todas elas, né, Paulo? Você que é estatístico, a curva do Brasil está assumindo um pico, né? Ela está entrando numa fase vertical. E eu acho que o futebol brasileiro não volta antes de agosto. Não volta. Junho e julho eu não vejo o futebol brasileiro entrando, porque eu acho que a situação vai ficar tão complicada daqui para frente, né, que agora a gente está entrando naquele ponto que passou Itália, Espanha, no Brasil vai começar e vai ser muito pior aqui do que lá. Então eu não vejo o futebol tão... E aí eu não consigo enxergar o Carioca encaixado nisso aí, porque tem Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana. Como é que tu vai para o Equador? Como é que tu vai para a Argentina, que está com a fronteira fechada? Como é que tu faz para ter a Libertadores? E Campeonato Carioca, ao meu ver, se o líder fosse vermelho e preto, já teriam terminado na caneta mesmo, é campeão e dane-se, né? Do jeito que eles gostam de fazer, né? Se o líder fosse outro, já teriam terminado, não ia ter essas reuniões todas aí. Igual na França, né? O PSG foi campeão. Iam decretar aqui na caneta mesmo, se o líder fosse outro. O líder é tricolor, então aí eles estão fazendo essa graça aí para ter campeonato, para ver se eles conseguem colocar o time da Gávea campeão. Por outro lado, a gente tem mais tempo para falar que somos os líderes, né? Não, mas o Fluminense calhou de não ser campeão da Taça Guanabara. Mas líder nós somos, líder no geral. E se a gente tivesse ganho a Guanabara... É um trimestre, né? Se a gente tivesse ganho a Guanabara e o outro fosse líder geral, o vermelho fosse líder geral, ia na caneta, campeão é o líder geral e ponto. Mas não é, então eles estão fazendo isso aí para ter campeonato, para ver se dão um título para eles de qualquer forma. Eu acho que, primeiro, acho que o calendário é totalmente imprevisível daqui para frente. Também tenho dificuldade de ver o futebol retomar aí antes do segundo semestre. E mesmo no segundo semestre, em que condições ele retornaria, né? Então, acho que a partir do momento que a gente veja quanto tempo de calendário ainda vai ter, haveria que se ter uma priorização, né? O que a gente vai querer fazer com esse tempo que resta aqui no ano? Vamos querer terminar os estaduais, fazer uma versão do Campeonato Brasileiro talvez mais reduzida, só com turno, ou fazer
um mata-mata, que eu adoraria, mas parece que já houve uma discussão e num primeiro momento rechaçaram. E ver o que dá para colocar dentro do calendário. Assim, se a gente quiser manter tudo, claramente não dá, né? Então, talvez o Carioca, que infelizmente hoje em dia, já há muitos anos, se tornou um campeonato de nível de qualidade bem menor, né? Para dizer de uma maneira um pouco mais educada. Elegante. Ele, assim, eu acho que deveria se terminar, se a gente não tiver tempo aí para frente para jogar, deveria terminar com título para quem tem mais pontos, que circunstancialmente somos nós, ou eventualmente não terminar e declarar que esse ano não tem campeão, que se não me engano foi o que aconteceu no campeonato holandês. Eles terminaram, não vai ter campeão, e eles classificaram quem estava nos primeiros lugares para a Champions League do ano que vem. Então, eu acho um pouco de utopia achar que no tempo que a gente vai ter de calendário ainda esse ano, vai dar para fazer a Carioca, a Copa do Brasil, o Brasileiro. Vai ter que apertar, fazer versões talvez menores de alguns dos campeonatos, ou abrir mão de alguns, e talvez sejam os estaduais. Ainda que a gente faça a gente estava falando de saudosismo aqui, que faça um esquema meio retrô do Brasileiro desse ano entrar por janeiro e fevereiro do ano que vem, né? Como acontecia antigamente. Mas que no futebol de hoje em dia é mais difícil pensar num negócio desse. E eu acho, Raul, mesmo que faça só um turno, isso vai acontecer. Porque não vai ter tempo hábil. Mesmo com um turno, são 19 datas, você não consegue. E depois, se fizer um turno, vai ter uma fase de mata-mata depois, né? Ou então faz igual a apertura e clausura, como faz em alguns países, né? Como fazia na Argentina, agora não faz mais. O campeão só de um turno, depois o campeão do outro turno, clausura. Mas eu não vejo nessa situação, o que eu estou prevendo lá na frente, como você falou também, não vejo futebol aí tão cedo voltando, não vejo o Carioca encaixado nisso aí, não. Vão dar prioridade para campeonatos que... Só para fechar aqui da minha parte, assim, o que é uma pena pelo fato em si, né, de ter um campeonato que não termine, embora seja uma circunstância que fugia ao controle de todo mundo, especialmente que era um campeonato que, enfim, a gente estava com uma chance boa de brigar, né? A gente ganhou os 3 clássicos, e o jogo que a gente perdeu para o Flamengo na Taça Guanabara, se a gente lembrar, apesar de toda a distância técnica que existe, enorme, né, nos elencos hoje em dia, a gente perdeu com 3 VARs nos últimos 10 minutos, né? A gente teve 2 gols anulados. Amassamos o Flamengo. Então, assim, não vou nem entrar no assunto de VAR, porque senão a gente dá um programa novo inteirinho. Mas, enfim, era um campeonato que a gente estava, embora seja um campeonato de nível técnico, né, fraco, os jogos que realmente dá para medir alguma coisa, que são os clássicos, a gente estava indo bem. Então, é uma pena, mas foi realmente um negócio de força maior aí. Então, difícil imaginar uma conclusão disso aí em campo. Paulo. Bom, pessoal, eu acho o seguinte, né? Todo mundo sabe que o Campeonato Carioca, que eu também acho que ele está numa situação muito precária e deveria ser retrofitado. Até porque ele é uma das maiores audiências do país. Eu acho que se houvesse vontade política, ele poderia voltar a ser um grande campeonato. Não há, até para favorecer determinados clubes, isso é muito claro. A coisa fica como está. Mas eu fico pensando no seguinte, o próprio já a estimativa da volta do futebol em agosto. Aqui no Rio já se fala em colocar os jogos do Campeonato Carioca nas mesmas semanas do Campeonato Brasileiro, sendo jogados com times alternativos, inclusive abrindo estádios inesperados, como, por exemplo, o jogo nas Laranjeiras, porque não vai ter público, é só você transmitir-se muito. Mas uma coisa o pessoal não está levando em consideração. Por questões de segurança, competições nacionais e internacionais dos times que os times brasileiros disputam, em alguns casos vai se particular, em outros não. Como é que vão arrumar avião para esse pessoal todo? Porque por segurança, eu acho muito difícil, por exemplo, que vai levar um dia.
Eu não sei se você já participou. Acho que o Raul já com certeza, o Léo também acho que sim. Não sei se já como participou. Eu já viajei com times de futebol no avião, que não era do Fluminense. Já viajei com 2 times no mesmo voo. Quem fretar um avião de carreira vai ter que ficar só aquela delegação, não vai entrar mais ninguém. Como é que fica a questão das companhias aéreas? Não foi levantado ainda. E, sinceramente, com essa questão da segurança em aeroportos, em aeronaves e tal, eu acho quase impossível que as competições americanas sejam retomadas. Eu estou achando que vai ter competição nacional e misturada com as competições locais mesmo, que ainda faltam. Porque todo mundo falou que vai fazer, que vai acontecer, mas ninguém determinou as logísticas. E no caso da América do Sul, não há como fazer isso que não seja de avião. Aliás, o Campeonato Brasileiro exige avião, né? Partidas no Sudeste, por exemplo, nenhum clube do Rio, até mesmo no Sudeste, de ônibus, embora seja possível. Agora, fora do Sudeste, tem que ser avião. Tem uma discussão até, Paulo, aquela questão de sede única, né? Não só no Brasil, isso tem sido muito discutido na Europa, por exemplo, a Champions, mas isso aí tudo ainda é especulação, né? Porque só a Alemanha voltou até agora, né? Essa semana agora vai voltar a Croácia, Dinamarca, mas a Itália está reticente, a Espanha voltou a treinar agora em campo, né? Essa semana os times puderam voltar em campo. Inglaterra ainda não tem uma definição, eles estão esperando o protocolo da Alemanha para ver como é que vai fazer, né? Eles estão analisando o que está acontecendo na Alemanha para ver se dá para implantar na Inglaterra, enfim. Né? O Brasil vai ser mais difícil ainda, e principalmente porque tem país que já disse que já está pensando em excluir o Brasil. Não só questão de futebol, não, né? Claro, né? Por tudo que está acontecendo, a questão até de razoabilidade, né? E assim, a questão o problema é muito amplo. Nós estamos falando de Série A, clube de Série A. Vamos falar da Série D? Como é que vai fretar um avião, um clube da Série D, da Série C? Como é que faz? E só tem a Série A. Já é difícil. Tem clube querendo pagar 5 mil a seus jogadores, propondo isso, né? Clubes do Rio de Janeiro, Série A, clube gigante, que é o Vasco, né? Não precisa esconder ninguém, sabe em todos os jornais, propôs pagar 5 mil a seus jogadores. Imagina fretar avião a cada rodada. Não vai conseguir. A CBF vai bancar isso? Não vai bancar. Tu imagina a Série B, C, D. Então, se voltar alguma coisa, volta o Campeonato Carioca, né? Na canetada deles aí, pelo visto. Parabéns, Fluminense e Botafogo, novamente, por não estar compactuando com isso. Mas, em termos nacionais, eu vejo impossível. Eu vejo isso como impossível voltar. A discussão é muito grande. São 3 séries aí que a CBF não vai bancar. Quem vai ter peito de assinar que vai voltar e depois não vai bancar para passagem de avião, o avião vai ser exclusivo. Como é que vai ser isso aí? É muita coisa para se discutir. Vamos embora? Acabou, né? Já Acabou. deu Daqui a pouco a quase gente uma volta, hora né? de gravação. Ih, rapaz, era meia horinha, passou. Quando tu fala, hein? Passou um pouquinho. Imagina esse jabá, hein? Ó, vocês não falaram nada aqui, ó. Não, mas eu vi. O jabá olha aí. da loja, mas teve aí teve a super logo do Panorama aí totalmente fortalecida. Eu vi, sim. Fala sério, né? Tô sempre alerta. Então, galera, Léo, Raul, Paulo, um abração para todo mundo. A gente vai ficando aqui no nosso episódio, mais um dos episódios do nosso Panorama Tricolor, né? no nosso podcast, agora também em vídeo disponível no YouTube. Um abração para todo mundo e aí a gente volta em breve, né? Daqui a pouco a gente volta. Valeu, Raul, um abração. Valeu, galera. Obrigado. Léo. Saudações. Obrigado aí, gente. Saudações tricolores aí. Se cuidem, fiquem em casa. Tá certo. Um abraço para todo mundo. Valeu, Paulão. Abração, daqui a pouco a gente fala. Beleza.